Ei, um oi pra você, meu nome é Jade Gomes e bem-vindo ao Simbora.cast. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te contar. Esse aqui é um podcast sobre Jesus, o seu reino e a sua palavra. Aqui a gente troca bastante ideias sobre a pessoa incrível e maravilhosa que é Jesus. E se você já é de casa, você deve estar percebendo que hoje as coisas estão meio diferentes. Eu não montei o cenário, né? O cenário não está montado. E eu faço questão de mostrar para vocês os motivos. A few moments later. Motivo número 1. Motivo número 2. Olha lá, minha filha, pra câmera, olha. Motivo número 3. Então, esses aí são os meus filhotes, os meus doguinhos. E Ai, Jade, mas eles parecem ser tão quietinhos. Parecem ser as coisas mais fofas e adoráveis do mundo. sim, eles parecem. Mas, da última vez que eu montei o cenário, eles... digamos que... eles fizeram muita bagunça. Então... hoje não vai ter cenário. E assim, o negócio tá meio diferente mesmo. Porque, na real, quero ser sincera com vocês que hoje... eu não tenho nenhuma palavra ou texto poético escrito aqui no meu caderninho. Na realidade, eu tenho uma palavra escrita no meu coração já tem algum tempo. E eu queria muito compartilhá-la hoje com vocês. E aí, simbora? Seguinte, antes da gente prosseguir pra palavra, eu quero te fazer um pedido. Se você é novo aqui, cara, dá um passo de fé, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, faz aí um comentário. Eu tenho certeza que vai sair uma palavra de bênção daqui pra tua vida. Show? E se você já é antigo aqui no canal, se você... antigo, ó, parece até que o canal tem anos, o canal tem, acho que, um mês e pouquinho ainda. Mas enfim, se você já tá acompanhando a gente aqui, já tem esse um mês e pouquinho... você já sabe, né? Ajuda a gente, cara. Curte esse vídeo, comenta. Tudo isso é bênção para que a gente possa fazer com que essa palavra chegue em mais e mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas pelo que for dito aqui. Fechou? Tá, pra você que viu a capa e o título desse vídeo e viu, né, o Peter Pan, o Capitão Gancho, os negócios meio aí e tal, que tá pensando assim... Jade, que negócio é esse de Peter Pan, Capitão Gancho? Você é o quê? Desviou? Pastor André Valadão diria pra você que você não é mais crente? Calma, que você vai entender, no final das contas você vai entender essa analogia meio doida que tá aqui na minha cabeça. É o seguinte, eu tava há um bom tempo refletindo a respeito do capítulo 5 da carta de Hebreus, mais especificamente no versículo 12, que diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E assim, eu tava refletindo a respeito desse texto e meu coração começou a viajar daquilo que a palavra de Deus estava querendo expor para nós e em como aplicar isso na minha vida e nessa geração e no que nós temos vivido no contexto hoje como igreja. Tá bom, Jade, começa a ligar uma coisa na outra, porque pra mim, a princípio, ainda não tá fazendo muito sentido. Beleza, vamos lá. Eu quero falar pra você que nunca... você que nunca sentiu, nunca experimentou, nunca viveu, nunca foi além na sua relação com ele. Você ouve falar, você já presenciou, mas não sai do lugar. Vivenciando a superfície do testemunho dos outros, mas nunca tendo algo para testemunhar sobre si mesmo.
A verdade é que talvez você esteja vivendo na terra do nunca, porque nunca passou da primeira fase. Primeira coisa, a gente precisa entender que o evangelho é sobre relacionamento. Relacionamento esse que devia vir marcado como documento de identidade, ou sei lá, cartão de passagem, Rio Card, que vem escrito assim: esse documento ou esse cartão é artigo pessoal e totalmente intransferível, porque é seu e diz sobre você e mais ninguém. Ou seja, você não pode pegar e dar para o outro usar ou para o outro fazer uso desse benefício. Afinal, é seu, não é de mais ninguém. E assim é, ou deveria ser, a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela é pessoal, ela é intransferível. Eu não posso pegar aquilo que eu tenho com Deus e passar para ninguém, e vice-versa. E Deus tem interesse em viver essa relação de proximidade conosco. Se não fosse assim, Tiago não tinha escrito em sua carta, no capítulo 4, no verso 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. E se não fosse assim, Deus também não tinha nos colocado na posição que ele decidiu nos colocar, nessa relação de pai e filho. João, no capítulo 1, no verso 12, vai dizer que todos aqueles, quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, por meio de Cristo, nós fomos colocados num outro patamar, nós somos filhos desse Deus. E ele deseja viver essa relação de paternidade conosco, essa relação de proximidade conosco. Afinal, o evangelho é sobre relacionamento. E voltando um pouco no que eu disse no início, não dá para absorver a relação dos outros. Porque no final, a história que você vai precisar dar conta é a sua com ele. E também não vai adiantar chegar lá no Senhor, Senhor, porque nem todos os que me chamam de Senhor, Senhor entrarão na festa. É necessário ser conhecido de Deus e conhecê-lo e buscar essa relação de proximidade. Viver uma relação com Deus é a melhor coisa que poderíamos desejar. E o Senhor, ele deseja estar mais perto de nós. E tudo isso não é sobre ir à igreja ou sobre fazer coisas na igreja. É sobre a sua vida de relacionamento com Deus, que deve refletir em você fazendo parte do corpo de Cristo, em você servindo aos seus irmãos e à igreja local. Mas, percebe? É um reflexo, ou seja, precisa ser a consequência da sua vida com Deus. Você precisa fundamentar a tua vida numa relação com Ele. Senão, não faz sentido. Tá, Jade, mas aonde você quer chegar? O que eu quero dizer com tudo isso é que talvez nós estejamos num lugar de inércia espiritual, porque nós não estamos avançando no nosso relacionamento com Deus. E tudo isso gera uma igreja infrutífera, uma igreja que não resulta frutos, uma igreja que não cresce, não... Ai, meu Deus. Cebolinha bateu aqui em mim. Uma igreja que não cresce, floresce e resplandece aquilo que Deus lhe entregou. Eternas crianças no reino, eternos meninos perdidos, vivendo numa terra que não produz crescimento e nem maturidade. É esses Peter Pans gospel que não querem crescer, que não querem experimentar a totalidade daquilo que Deus tem reservado. Aqueles crentes que levantam as mãos para Cristo e se limitam nisso a vida inteira, que estão há anos no mesmo lugar e que ainda não deram passos em direção a tudo aquilo que Deus tem. Cara, e o que Deus tem é tão maravilhoso, o que Deus tem é tão excelente e a gente não está caminhando para esse lugar. A gente vive uma vida como quem não quer crescer. Porque você levanta as mãos para Cristo e pensa que só existe a eternidade? Assim como o povo de Israel esteve preso numa terra e numa realidade de escravidão e foi-lhe enviado um libertador para lhe tirar dessa realidade, assim também é conosco, a igreja. Nós que antes vivíamos num reino de escravidão, num reino de maldade, num reino de pecado, recebemos até nós um libertador que veio nos tirar dessa realidade. E recebemos uma promessa, a promessa de uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, essa terra prometida, a nossa eternidade com Ele. Mas lembra
que entre o Egito e até chegar lá no final, na Terra Prometida, existe um deserto para mim e para você caminharmos. Existe um deserto. Um deserto que reserva experiências e milagres. Um deserto que reserva coisas grandiosas e maravilhosas que Deus quer concretizar em nós. É óbvio que dentro dessa analogia que eu fiz, né, a gente não está levando em consideração que o povo de Israel viveu esse deserto por 40 anos por um erro que cometeu. Mas você entende isso que eu estou te dizendo? Cara, até você chegar na Terra Prometida, Deus está reservando para você um caminho de milagres. Sim, Deus é o Deus que quer abrir o mar na tua vida, que quer descer maná do céu, que quer enviar coluna de fogo, coluna de nuvem e te fazer viver experiências incríveis com Ele. Nós somos peregrinos nesta terra e ansiamos pelo dia em que nós vamos estar na glória com Ele. O grito de Maranata precisa ser vívido dentro dos nossos corações. A gente não pode se abster desse grito, mas nós também temos aqui na terra a possibilidade de viver coisas maravilhosas com Deus. Deus quer aprofundar a nossa relação com Ele e você não precisa esperar a eternidade para viver Deus na tua vida, meu querido. Deus está reservando coisas para você viver hoje, agora, se você prostrar os teus joelhos, se você se apegar ao que essa palavra diz. Ah, meu irmão, tem tanta coisa pra gente viver nesse evangelho. Não é só na Terra Prometida. No deserto também tem milagre pra gente viver. E sabe, às vezes nós estamos nos abstendo de viver o banquete que Deus tem preparado pra nós. Às vezes você tá tantos anos vivendo a mesma realidade de evangelho e nunca viveu, nunca experimentou, nunca sentiu aquilo que Deus tem. Vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão precisando ser ensinados. Vocês já deveriam estar em outro patamar. A gente já devia ser aquele que cuida e não aquele que é eternamente cuidado. Porque no reino de Deus é assim. Nós somos cuidados para cuidar. Nós somos servidos para servir. E se nós não estamos avançando, se nós estamos eternamente nesse mesmo ponto da nossa história, onde não existe crescimento, onde a gente está nesse lugar onde é inerte, onde nós nunca avançamos, dessa terra do nunca, tem algo de errado. Você consegue perceber isso? Aquele crente de banco eterno, aquele jovem que nasceu na igreja, que vê o papai e a mamãe comendo e se deliciando de uma mesa farta de banquete, mas que só conhece gosto de leite, que embora veja os outros comendo pão, carne, só conhece o gosto de leite. Aquilo que eu experimentei. Eu posso te dar todas as características da carne, mas se você só conhece gosto de leite, é o que temos para hoje, né? E nessa mesma carta, um capítulo depois, a partir do verso de número 1, diz assim: assim, vamos em frente, a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Deixar para trás uma vida inútil. Uma vida que não produz maturidade, que não produz crescimento, porque o que Deus tem pra gente é maior. Não permaneça se abstendo do banquete para viver a vida inteira tomando leite. Deus tem uma variedade tão grande de coisas para fazer na tua vida. Só que se a gente sempre ficar nesse lugar de Peter Pan, nesse lugar de menino perdido, nesse lugar de quem não quer crescer, nesse lugar de quem sempre precisa ser buscado, o meu líder tem que sempre vir atrás de mim. Deus quer te tirar desse lugar de inércia espiritual, te tirar da terra do nunca e te trazer para uma terra de milagre e de vida com Deus. Para finalizar, eu quero ler só mais um texto com você que está lá em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 18, que diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos continuar a crescer.
Que a gente não possa ter no nosso coração essa síndrome de Peter Pan, esse ideal de menino perdido, de viver numa terra onde nunca nada acontece, onde nunca a gente vive um crescimento real e vívido com Deus, porque Deus tem tanta coisa reservada pra gente, que nós possamos nos colocar nesse lugar de crescimento, de quem ama ler a palavra, de quem ama orar, de quem ama estar numa vida de relacionamento contínuo com Deus, de uma vida de quem entende que não, embora a gente possa nos edificar uns aos outros, essa relação é minha com Deus, e no final a história que eu vou dar conta é a minha com Ele, que você possa começar a se dedicar à sua relação com Deus, porque Deus tem, nesse deserto, muitas experiências pra gente viver, que nós não venhamos nos abster do banquete, porque leite não foi feito pra vida toda. Leite é feito para os primeiros dias, mas Deus tem tanta coisa pra mim e pra você comer, que nós possamos vivenciar o banquete de Deus nas nossas vidas. Ai, olha, eu vou te falar uma verdade. Eu gostei bastante desse formato e de bater esse papo, de trocar essa ideia bem livre e leve com vocês. E se vocês também gostaram, se vocês curtiram esse formato mais informal, faz um comentário aqui embaixo, diz pra mim o que você curtiu. Se você tiver algum tema ou alguma ideia de mensagem, ou até uma pergunta, uma curiosidade que você tenha dentro da palavra que você queira que a gente esteja conversando, comenta aí embaixo. Quem sabe isso aqui não vira um quadro aqui no canal, fora os episódios regulares. Dito isso, já quero anunciar pra você o seguinte, ó, já tá começando aí, acredito que semana que vem, uma nova série aqui no canal, tá? A última série foi Achados e Perdidos. Se você ainda não acompanhou, cara, corre. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo, o link da playlist aqui embaixo. Dá uma conferida, porque assim, a gente tem um episódio maravilhoso com o psicólogo Fernando Rodrigo, que deu muito no que falar. Ai, Jade, mas vocês falaram muito, 1 hora, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Seguinte, já temos os cortes aqui no canal, tem uma playlist só de cortes aqui pra você dar uma olhada, e se você tiver com pouco tempo, assiste, cara, 5 minutinhos, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa pra edificar a tua vida através do que a gente conversou aqui, foi uma conversa maravilhosa. E como eu disse, a gente já vai estar inaugurando aí uma nova série aqui no canal, tá? Essa série vai ser uma série sobre propósito e chamado, sim, propósito e chamado. Na verdade, o nome da série é Chamados para um Propósito. Então, dá uma olhada, não fica de fora, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque quando saírem os novos vídeos, você vai ser acionado e você vai receber uma notificação dizendo que o vídeo já está no ar. Então é isso, simbora, porque já é chegada a hora, vamos indo, porque Jesus vem vindo. Um beijo pra você e até a próxima.